Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje, então, é sobre o projeto político-pedagógico e a relação dele com a organização do trabalho pedagógico, tá? Para tanto, aqui já estão, né, no Moodle, na seção 6, os slides dessa aula, tá? E o link do vídeo que eu trabalho nesses slides aqui, que é um vídeo muito bom da Univesp TV, que fala sobre o projeto político-pedagógico, ok? Então vamos lá. Só vou acessar aqui. Muito bem. Então vamos apresentar, né? Esses slides já estão compartilhados com vocês também, tá? Muito bem, então vamos falar sobre essa relação, né, entre o projeto político-pedagógico e a organização do trabalho pedagógico. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o trabalho pedagógico, ele é mais amplo do que o projeto político-pedagógico, tá? Mas eles carregam uma relação muito forte entre eles, né? Por quê? Porque o trabalho pedagógico, ele vai envolver toda a estrutura pedagógica de uma comunidade educativa, por exemplo, né? Então, ele é mais amplo. Por quê? Porque ele visa os objetivos, as metas e as ações do processo educativo que a escola vai colocar em prática, tá? Então, a relação que ele vai estabelecer com o projeto político-pedagógico é justamente também os objetivos, as metas, essas ações, né? Mas de uma forma muito específica. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico é um documento oficial de cada instituição, né? E ele vai ser e deve ser específico de cada instituição escolar. Por quê? Porque precisa representar uma certa expressão educacional, né, daquela escola. Então, às vezes a gente está num bairro, mas a gente tem duas escolas. Mas essas duas escolas não são iguais, não têm sujeitos iguais, não têm objetos, né, iguais. Então, vai ser sempre a expressão de cada escola. E assim vai representar, se é uma expressão daquela escola, vai representar a totalidade daquela instituição, né? Além disso, ó, voltando lá, quando ela estabelece metas e ações do processo educativo, né, o trabalho pedagógico, está relacionado a esse item 4. Por quê? Porque o PPP precisa trazer todas as exigências legais do sistema educacional do país que ele está, né, no caso do nosso sistema educacional brasileiro, as necessidades, os propósitos e as expectativas daquela comunidade que representa aquele projeto político-pedagógico. Então, a partir de agora, a gente vai começar a discutir as relações de organização, de estrutura do projeto político-pedagógico, tendo como base essa relação muito próxima com o trabalho pedagógico, tá? Para Carbonell, quando a gente pensa numa concepção de projeto político-pedagógico, a gente tem que pensar o seguinte, que essa concepção está ligada à organização de um certo trabalho pedagógico, que é diferente de cada instituição. Então, por isso que ele é singular, por isso que ele vai representar a totalidade de uma escola e não de duas escolas, né? Ou de uma e de outra. Por isso que não pode ser uma cópia de um outro projeto da internet, né? Ou alguém totalmente de fora daquela escola, daquela comunidade, fazer um projeto para aquela escola, porque não conhece a realidade, né? E aí, quando a gente fala desse norte, desse caminho de organização do trabalho pedagógico, é, as perspectivas teóricas, né, que embasam a nossa reflexão atual sobre o PPP, é que toda essa organização do trabalho pedagógico incida principalmente sobre princípios de uma escola democrática, pública e gratuita, né? E que essa organização ela seja singular para cada instituição, mas que não seja medida como
algo que vai dizer se uma escola é melhor ou menor que a outra, né? Ou não é tão boa quanto a outra, tá? Bom, quando a gente pensa em princípios do projeto político-pedagógico, eu trago um vídeo muito legal da Univesp TV para nos ajudar a compreender por que é um projeto político e pedagógico. Então a gente vai dividir, né? Vai tentar compreender por que ele é político, por que é um projeto, por que é político e por que é pedagógico, tá? Basicamente, vocês vão entender o seguinte. Daqui a pouco a gente já vai ao vídeo, tá? Basicamente, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente fala em PPP, que não vai se construir nenhum projeto político-pedagógico sem uma direção política. Mas não é o sentido político, né, que nós entendemos atualmente. O Gadotti vai explicar o seguinte, que ele é político porque a gente tem que entender que a escola é um espaço que forma sujeitos, né? Ó, forma sujeitos. Principalmente, eu deve formar sujeitos conscientes, responsáveis, críticos e que vão atuar, né, numa sociedade, né, fazendo com que ela se transforme. Então, é esse sentido de político, direção política. A gente dá uma direção na formação desse sujeito, que é formação de um sujeito consciente, responsável, crítico, conhecedor da sua sociedade e aquela pessoa que sabe incidir sobre os problemas dessa sociedade, ajudando a transformar ela, tá? Por que um projeto? Porque no sentido de político, como a gente está vendo aqui, desse espaço de transformação social e humana, a gente tem que entender que é um documento que vai reunir propostas relacionadas a esse entendimento político do projeto, né? Por quê? Porque um projeto é algo que a gente vai executar durante um certo tempo, num certo espaço. Então, por isso que é um projeto, ele vai reunir propostas para serem executadas, organizadas, pensadas e avaliadas num determinado período, né? E por que é pedagógico? Porque ele vai organizar, vai pensar, vai planejar atividades, projetos educativos, ações educativas, né? Que são necessárias a esse processo de transformação do sujeito. Então, em relação ao processo de ensino e aprendizagem desse sujeito, tá? Nesse sentido, o que a gente tem que entender? Que o PPP vai sempre estar num processo que é inconcluso. O que significa isso? Ele nunca vai estar concluído, né? Por quê? Porque uma das grandes dimensões, assim, além do planejamento e da implementação, eu considero que uma das grandes dimensões do projeto político pedagógico é a avaliação dele. A avaliação dessas ações, dessas propostas que são incluídas nesse documento, né? Por quê? Porque as coisas mudam a todo momento. Então, vejam, a gente está num movimento de pandemia e o PPP não prevê isso. E como está sendo pensado o PPP nesse movimento todo de pandemia? Ele precisa ser registrado, ele precisa ser avaliado. Então, a organização do trabalho pedagógico nesse sentido não pode estar relacionado só às práticas dos professores com os alunos, né? Ele precisa estar sendo pensado a partir de toda essa contextualização nova que está surgindo na escola e que faz parte das práticas pedagógicas e educativas, né? Então, nesse sentido, o Gadotti fala, né, que o PPP nunca pode ser algo fechado. Muitos PPPs hoje, em meio à pandemia, eles estão fechados e engavetados. E pelo contrário, agora ele precisava ser discutido. Bom, nesse movimento todo, a gente tem um PPP de 2020 que tem uma singularidade. E qual é essa singularidade? Quais são as ações, as previsões, as atividades, as propostas? Quais são, né? E aí avaliar essas propostas na medida em que são
projetadas, planejadas, então, né, e implementadas, tá? Bom, nesse sentido, eu vou voltar aqui ao vídeo para a gente começar a discutir um pouco os fundamentos, ou seja, os princípios desse projeto político-pedagógico que eu já comecei a discutir aqui com vocês, tá? E depois a gente vai tentar fazer uma discussão mais pontual sobre o vídeo. Então, eu vou passando, vou parando e a gente vai fazendo a discussão, tá bom? Vamos lá, então. Aqui é bem importante, né? Vejam, se constitui dentro do projeto um futuro de ações, então uma previsão de ações que devem ser executadas. Então, essa é a primeira parte, né? É o planejamento das ações. Aí depois nós temos a implementação e depois a avaliação, tá? Vejam, aqui ele já fala, né, do período da implementação, mas com muito mais ênfase à avaliação. Por isso que a característica do projeto, no sentido de avaliar, é repensar sobre aquilo que foi indicado no planejamento e melhorar isso para os próximos anos.
Por isso que uma grande característica do PPP é o quê? É que a gente reformule esse projeto anualmente, né? A gente não pode deixar um projeto lá com ações para 10 anos, sendo que a nossa escola é totalmente mutável, né? Vejam, os PPPs estão parados aí. A gente tem uma pandemia e ninguém mexeu nos PPPs. E onde vai estar o registro dessas novas ações que surgiram dentro da escola? Tá? Só um exemplo. Eu adoro essa parte porque simboliza, né, gente, uma questão muito singular de cada escola. Então, vejam, que tipo de sujeito eu quero formar, né? Quem eu tenho, que tipo de sujeito eu quero formar. E isso tudo que ele fez ali na camiseta representa aquela escola, que vai ser diferente de outras camisetas pintadas, né? Desse aspecto político, porque o aspecto político não pode ser o mesmo aspecto, a mesma visão do que em todas as escolas, né? Então, é uma simbologia muito interessante.
Vocês viram que isso faz parte de uma indicação valorativa, né? Então, foi feita uma avaliação, então, a partir de uma questão X, eles começam a ter um novo olhar, e esse novo olhar produz uma nova ação, uma nova meta. Então, se organizam agora essas crianças num formato totalmente diferente, a partir de uma experiência que eles tiveram, por exemplo, em anos anteriores. Muda-se metodologia, muda-se perspectiva do professor, muda-se a relação entre aluno e aluno, aluno-professor e aluno, material didático, por exemplo. Vejam, eles falam, né, que é o pedagógico que coloca todas as ações do trabalho educativo em prática. Sim, mas só vai colocar em prática se efetivamente as propostas estiverem sendo inseridas lá e que haja um acompanhamento, ou seja, haja uma implementação e uma avaliação do que foi proposto, né? Vejam, gente, parte do princípio daquilo que eu já falei anteriormente, né? Que a gente tem uma teoria educacional que embasa hoje a escola pública como uma escola na perspectiva democrática, né? Que vai receber esses alunos, pensar na educação desses alunos de uma forma totalmente diferente de outras concepções, tá? Então vejam, né, que numa perspectiva democrática há o processo de coletividade ativo, ou seja, todos participam da construção desse documento, ao contrário de uma concepção mais tradicional em que vê, por exemplo, esse documento apenas como um simples
documento, né? De organização ali, de estrutura, então tem essa estrutura X, Y e Z, então eu organizo dessa forma e pronto, engaveto, ninguém precisa ter relação nenhuma. Agora, numa concepção democrática, não. Ele é constituído na coletividade e ele é avaliado, implementado e avaliado também na coletividade, tá? Muito bem, tá? Então, vejam que o que a gente discute aqui é que antes de pensar num documento formal, a gente tem que pensar na filosofia dessa escola, ou seja, na direção política dessa escola, né? Que sujeito a gente quer formar, como a gente quer formar e por que nós queremos formar. Então, com base nisso, é que a gente vai pensar na estrutura e vai organizar, né, esse projeto, esse documento, a partir de todos os princípios e das diretrizes, tá? Bom, tendo como base, principalmente, porque ele é um projeto, porque é político e porque é pedagógico, esse vídeo nos ajudou a discutir todas essas ações, né? E a partir de agora, a gente começa a entender, bom, mas qual que é a estrutura desse projeto, então? Né? Como que nós precisamos pensar as questões políticas desse projeto? E como a gente vai relacionar isso às questões pedagógicas desse projeto, tá? Então, a partir das próximas aulas, a gente vai reforçar essa relação, né? Reforçar sempre essa relação entre o projeto político pedagógico e as ações do trabalho pedagógico, do trabalho educativo, que são questões que a gente tem discutido desde o início da disciplina. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por terem ficado até aqui e até a próxima aula.